Paulo falou da ideia de um debate em torno da democracia. A primeira questão que se colocou é que se coloca mais ou menos sempre, que é saber se é uma palavra com a qual vale a pena lutar ou não. E nesse sentido não cheguei a nenhuma resposta. Enfim, acontece-me com outras palavras. Cidadania, comunismo, economia real, agora que o João Pena Cabral referiu, também é daquelas palavras que também fico com o pé de um lado e o pé do outro. Bom, o que eu queria fazer era só pegar em algumas, como vem o rouco por cima, pegar em alguns tópicos avulsos e talvez com isso também contribuir para o debate. Primeiro, lutar pela palavra democracia, sim, chamando a atenção imediatamente que a democracia não tem que vir necessariamente acoplada pelo adjetivo representativo. E, portanto, é possível, não estou a dizer que é necessário, mas estou a dizer que é necessário manterem aberta a possibilidade de pensar a democracia fora de um quadro representativo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo pensando a democracia dentro de um quadro representativo, creio que há uma luta que pode unir quem acha que a democracia só pode ser representativa e quem acha que a democracia pode ser muitas outras coisas. Essa luta é uma luta contra uma expressão, que é a expressão, é um dos ensinamentos que guardo, que é a expressão classe política. A expressão classe política é uma expressão ultra armadilhada, foi denunciando ou em discursos críticos da classe política que fez caminho um conjunto de ideias contra a própria ideia de política, é verdade. Por outro lado, aceitar uma expressão como uma expressão classe política é continuar a insistir no pressuposto de que a democracia tem que funcionar numa lógica em que há um grupo que, por treinamento, mas nós depois fizemos a sociologia deste grupo, percebemos que não é só isso, que há um grupo especificamente destinado a ser representante e há um grupo muito maior destinado a ser representado. Quebrar esta fronteira entre a espécie humana que pertence à classe política e a espécie humana que não pertence à classe política parece-me ser um imperativo em relação ao qual, em torno do qual todos podemos estar relativamente, enfim, de acordo. Trata-se de uma preocupação que se pode, de algum modo, determinar neste tipo de análise, a expressão classe política, mas que, se calhar, até podemos levar mais longe, pegando um pouco numa ideia que o António Pedro Flores referia, e, enfim, já o ouvi falar sobre o tema noutras ocasiões, e que é, por exemplo, extraordinário, e só para verem os efeitos perversos, às vezes, das nossas próprias lutas, sem querermos. Por exemplo, a extraordinária invisibilidade que os presos têm hoje em Portugal, até que ponto não é também vítima de, por exemplo, uma historiografia que se centrou no século XX português, sobretudo no estudo dos presos políticos e deixou de lado o estudo dos presos comuns. E, portanto, deu por garantida, como que categoricamente definida, a separação entre o que é um preso comum e o que é um preso político. Esta divisão entre o que é político e o que não é político, que eu não digo que seja uma divisão da qual devemos aplicar, mas mantê-la em aberto permanentemente. Bom, neste caso, para quem tem uma preocupação historiográfica como eu, mas enfim, também uma preocupação militante, do ponto de vista do debate, acho que é qualquer coisa importante. Isto pode ser apanhado de outra forma. Por exemplo, ainda pegando num caso de história do século XX, o caso da imigração. Nós habituámos, muitos dos estudos ainda sobre a imigração funcionaram durante muito tempo, e para a história do século XX continuam a funcionar com essa distinção entre o que seria a imigração económica e a imigração política durante o período do Estado Novo. É uma distinção relativamente óbvia para todos nós, mas se calhar este caráter óbvio torna-se mais complicado quando, por exemplo, pensamos num caso como a imigração no tempo da Guerra Colonial, onde aí os motivos de imigração materialista e os motivos idealistas se tornam muito mais confusos. Então esta separação entre o que é político e o que não é político era qualquer coisa que eu acho que devíamos questionar permanentemente. E, em última instância, um excelente alvo é a própria ideia e expressão de classe política. É possível defender a democracia representativa sem admitir a existência de uma classe política. É possível entender a necessidade de existir representantes, mas é, sobretudo, importante sublinhar a rotatividade desse esquema. E sabemos perfeitamente que no quadro
do parlamentarismo atual, isso não sucede, não consta que possa vir a suceder. Uma segunda ideia, talvez, a terceira, tentando curto-circuitar também algumas discussões, tem que ver com o facto de nós termos feito depender a ideia de democracia, sobretudo, de um valor que seria o valor da liberdade. Sobretudo a partir dos anos 90, por motivos subejamente conhecidos, a queda da União Soviética, o triunfo de um discurso liberal. E se é verdade que faz todo o sentido pensar a democracia em articulação com a liberdade, isso traduziu-se em um quadro político, é o quadro político dominante, em que a questão da igualdade é secundarizada. O valor máximo seria o da liberdade, o valor secundário seria o da igualdade. Eu não proponho que se articulem os dois, isto é, que tem que se tente atender a uma coisa como a outra. Mas talvez mais interessante do que isso possa ser pensar estes dois valores como um só. Vou-vos dar, se calhar, um exemplo concreto que, para mim, pelo menos, é claro a este respeito. Porquê é que a luta pela liberdade de expressão se tornou, sobretudo, uma luta em torno da liberdade de imprensa? Porquê é que, quando se fala de liberdade de expressão, é sobretudo da liberdade de imprensa, ou da liberdade da palavra, ou da liberdade dos intelectuais que se fala? Porquê é que a liberdade de expressão não se dirige a um conjunto de outras dimensões da vida humana, corporais, emocionais, e que, desde logo, implicariam que a nossa reflexão sobre liberdade e igualdade incluísse, por exemplo, a reflexão sobre o trabalho. Isto é, não há, o que dizia, não há precariedade, não há liberdade com precariedade, não sei se há liberdade com pleno emprego nas condições em que o emprego hoje é vivido e, em paz, sempre foi vivido. Ou seja, nem sequer se diria o problema exclusivamente à precariedade. Quer dizer, é verdade, não há liberdade com precariedade. Não sei que liberdade é que há para alguém que tem que trabalhar 8 horas por dia, estou a ser generoso, numa fábrica ou numa repartição com um emprego para a vida inteira. E eu acho que nós caímos muitas vezes no erro do ponto de vista da proposta política de achar que a luta política se tem que fazer por etapas, por escadas. Não é? Primeiro vamos vencer a luta da precariedade, contra a precariedade, depois venceremos a luta contra o emprego enquanto uma forma de dominação e, finalmente, um dia seremos todos livres e felizes e viveremos uma, enfim, comunidade perfeita. O problema deste raciocínio por etapas e por escada é que é muito semelhante, embora faça um percurso contrário, ao raciocínio que justamente aqueles que defendem a aceitabilidade da precariedade fazem, que é dizerem-nos, bom, a precariedade é má, mas o desemprego é pior. Raramente, só vi o Nuno Melo uma vez fazer este raciocínio, que era, bom, o desemprego é mau, mas a escravatura é pior. Quer dizer, esta teoria da escalada, não é? Ou seja, nós temos que, de algum modo, pensar como, não sei como, estou a pôr problemas sobretudo, não, mas quebrar esta lógica de que vamos começar por defender o pleno emprego, o emprego para a vida com direitos, e só depois de termos conquistado esse direito é que poderemos começar a fazer a crítica do emprego e do trabalho. Não, acho que temos que pensar uma forma de fugir a esta teoria da escalada, que é uma teoria que, do ponto de vista político, agora entrando um bocado nas coisas que eu estudei, é ultra perniciosa. Quer dizer, é aquela teoria que nos levou a deixar a questão do anticolonialismo para depois, porque primeiro estava a questão de derrubar o fascismo. Deixar a questão da liberdade das lutas de género para depois, porque primeiro estavam os conflitos entre os operários e os burgueses. Precisávamos de pensar mais do que pensar, de encontrar formas de fazer política que fugissem a esta teoria, se quiserem, da escalada. 2 exemplos. Nós temos um exemplo recente na história de Portugal, enfim, os meus colegas historiadores, a maior parte considera que ainda não é história, mas, de algum modo, temos um exemplo recente de uma luta social muito interessante, que foi o bloqueio da Ponte 25 de Abril, em meados dos anos 90. Para está aí um conflito importantíssimo, depois do 25 de Abril, um dos conflitos mais significativos e que, milagre dos milagres, não foi à porta de uma fábrica. E, todavia, é um conflito que não podemos deixar de considerar associado a uma dinâmica laboral. Se calhar é um conflito que cabia melhor no conceito que os autónomos italianos nos anos 70 desenvolveram, que era o de sindicalismo metropolitano. A fábrica acabou, há precários, há desempregados, o sindicalismo tem que deixar de ser só, apenas, aquela atividade que representa os que têm emprego. Se queremos ter, então, a tal política de todos, etc., etc., pensemos em formas de luta que o permitam. Esse caso do bloqueio da ponte era justamente
um caso simples, que era, ou poderíamos lê-lo desta forma, simples, ideologicamente enviesada, que eu vos vou apresentar, que seria, bom, trata-se de uma luta no interior de uma fábrica que é, pronto, se nós não somos, se não nos cobram para ir de uma porta da fábrica para a outra porta da fábrica, de uma sala para a outra, porque é que nos cobram para ir do sítio onde trabalhamos para o sítio onde vivemos, sabendo que, aliás, esta diferença entre o sítio onde trabalhamos e o sítio onde vivemos é cada vez mais difícil de definir.